As antigas religiões, esse planeta, carregam consigo um profundo tesouro de conhecimento, histórias, símbolos e mitologias que vão além dos próprios devotos e que se tornaram posse de toda a humanidade. Quem de nós desconhece as histórias das Mil e Uma Noites que nos transmitem toda a ideia de um islamismo aristocrático e místico, fruto de uma era de grandes comerciantes que atravessaram o meio mundo? Ou ainda o misticismo oriental, onde práticas corporais e ascéticas deram origem a heróis e personagens emblemáticos de filmes, séries e animes? Da mesma forma, o cristianismo, e em especial as igrejas católica e ortodoxa, por sua vasta história de 2 milênios, nos presentearam com relatos inusitados que, se por um lado parecem pouco verídicos, por outro, nos encantam por transmitir de forma tão clara e sucinta valores e ensinamentos importantíssimos. No vídeo de hoje, trarei a você alguns relatos de santos e milagres um tanto inusitados. Nosso interesse aqui não é julgar a veracidade ou não de cada um desses fatos, o que compete somente à fé de vocês, mas demonstrar como, até mesmo em passagens assim, podemos encontrar profundo alimento para entendermos a humanidade, as circunstâncias, os valores e, é claro, também nos divertirmos. Então vamos lá! E ao final, se você gostar, não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos. Também me siga no Instagram e, se você puder nos ajudar, ajude-nos no Apoia-se para que possamos trazer cada vez mais conteúdo para você. Número 1. O Martírio de Santa Bárbara. Santa Bárbara teria nascido na cidade de Nicomédia, na atual Turquia, durante o período final da perseguição romana aos cristãos. A nova fé já era uma minoria significativa e, embora fosse completamente pacífica, é evidente que o crescimento vertiginoso provocava a ira de muitos. Contam os relatos que Santa Bárbara, sendo jovem, nobre e rica, tinha facilmente acesso aos mercados da cidade, onde ia, acompanhada pelas empregadas de seu pai. Certo dia, numa dessas andanças, ela encontrou um grupo de cristãos e, tendo conhecido a nova fé, rapidamente se apaixonou por ela e se converteu. No entanto, seu pai, profundamente pagão e responsável também por repreender os seguidores da nova doutrina, ao saber do que acontecia, mandou que Bárbara fosse trancafiada no alto de uma torre para que se arrependesse e voltasse a ser pagã. Passando-se algumas semanas, e confiante de que conseguiria dobrar a filha, o homem então retornou e se surpreendeu ao ver que na parede do local foram abertos pela menina 3 buracos. Ao questionar por que havia feito isso, Bárbara respondeu-lhe: "Esses 3 buracos representam a nova fé que eu abracei. Pai, Filho e Espírito Santo. A Deus toda a glória hoje e para sempre." Percebendo que seus esforços seriam inúteis, aquele respeitável senhor, sendo também magistrado, resolveu condenar a própria filha à morte, isso mesmo. Ainda pior, num ato de pessoal crueldade e ira, ele mesmo resolveu manusear a espada que cortaria seu inocente pescoço. Todavia, no momento em que o pai carrasco teria feito coisa tão absurda, um raio caiu do céu e também o matou. Seria um castigo de Deus contra o terrível pecado de se matar o próprio filho, lição deixada para todos para a posteridade. Em razão disso, Santa Bárbara é conhecida por muitos como a protetora contra trovoadas, também a padroeira dos mineiros e de todos aqueles que trabalham trancafiados ou em situações de risco. Número 2. O Milagre dos Pães de Santo Antônio. Santo Antônio foi um dos maiores doutores da Igreja Católica e também um frei reconhecido por sua humildade e inteligência. Devido ao grande conhecimento que tinha a respeito das Sagradas Escrituras, entrou para a história como a Arca do Evangelho. Muitos foram os milagres a ele atribuídos, ainda mesmo em vida. Um desses conta que certa vez muitos pobres bateram à porta do seu convento pedindo comida. Santo Antônio, que era o padeiro encarregado de confecção de pães para os padres, deu aos pobres tudo o que tinha guardado. Chegando a noite, o superior do convento, que sabia de tudo, convocou Santo Antônio a comparecer na presença dos colegas para que fosse castigado pelo que tinha feito, uma vez que, ao doar toda a comida, ele havia deixado os seus irmãos religiosos sem ter o que se alimentar.
O superior, enquanto reprimia Antônio, pegou o recipiente vazio onde ficavam os pães para mostrar aos outros a peripécia do frade. Nesse instante, ao abrir o pote, notou-se que ele estava cheio com os pães da mais alta qualidade, frescos e ainda quentes. Era um novo milagre da multiplicação dos pães, realizado por um pequeno frade franciscano. Muitas outras dessas histórias também são atribuídas a Santo Antônio, como quando ele teria sobrevivido a beber uma sopa envenenada, dada a ele por um homem que queria matá-lo, ou ainda quando ele ressuscitou um menino que teria se engasgado com uma espinha de peixe. De qualquer forma, não há como negar que Santo Antônio é um dos maiores e mais respeitados santos de toda a Igreja, especialmente venerado em terras brasileiras. Número 3. O bispo que caminhou com a cabeça decapitada. São Diniz foi um desses grandes santos franceses e místicos, sobre o qual a Idade Média nos relegou toda sorte de histórias piedosas e comoventes. Viveu no século III e se tornou conhecido por ter sido um dos primeiros a pregar e converter a região da Gália, hoje chamada de França. Ele se tornaria bispo de Paris, famoso por suas poderosas pregações e pelo ardor missionário que possuía. Isso despertou a ira do imperador Décio, que vinha perseguindo sistematicamente os cristãos e que mandou decapitar Diniz para que assim ele não pudesse mais pregar a palavra. Mortos não falam, afinal, ou falam. Ocorreu, como tantas vezes se narrou na história de pessoas místicas e santas, o inusitado. Ao ter a cabeça cortada, o corpo de São Diniz a tomou no colo e o santo continuou a caminhar, mesmo assim, enquanto realizava sua última pregação para mostrar ao déspota que, caso Deus quisesse, até os mortos poderiam converter e falar às pessoas. Ao final, findado o discurso que todos acompanharam assustados, o corpo do santo finalmente caiu inerte. No local, o sepultaram e construíram uma igreja em sua homenagem. Número 4. O santo que rezou durante 1000 dias e 1000 noites. A Igreja Ortodoxa Russa também reserva sua sorte de episódios marcantes. Um deles se relaciona com São Serafim de Sarov, um monge que alcançaria paralelos com São Francisco de Assis, no que tange a sua magnanimidade, sempre associada com uma profunda simplicidade e perseverança. Procor Mosnin era o seu nome de batismo, mas tendo optado por seguir o caminho monástico, mandava a tradição que ele recebesse o novo nome de seu superior. Este escolheu para o monge Serafim, que quer dizer abrasado. Um serafim é, na hierarquia dos anjos, aquele que está mais próximo de Deus, perpetuamente consumido por seu fogo divino. Por incrível que pareça, São Serafim não demoraria a fazer justiça ao nome que recebera. Ele era amante de uma vida simples, muito associada à natureza e ao silêncio, onde encontrava-se profundamente com Deus. No budismo existe, muitos conhecem, uma tradição que diz que o príncipe Siddhartha teria meditado durante muito tempo embaixo de uma árvore até os pássaros fazerem ninho em suas mãos, para que alcançasse assim a iluminação. Isso demonstra a importância da prática ascética para o nosso desenvolvimento espiritual. Já São Serafim teve um destino semelhante nesse aspecto. Disse que ele teria rezado durante 1000 dias e 1000 noites, ajoelhado sobre uma pedra, ignorando os animais peçonhentos, pragas e feras que vinham lhe atormentar. Ao término desse retiro espiritual, Serafim teria adquirido de Nossa Senhora o poder da transfiguração, que o tornava perpetuamente alegre e em constante contato com Deus. Interessante, não é mesmo? Número 5. Aloísio Stepinac. Do noivado interrompido por Deus ao martírio pelos comunistas. Aloísio Stepinac nasceu na Croácia em 1898. Isto é, no momento que antecederia as grandes guerras e revoluções da Europa no século XX. Mais que uma testemunha disso tudo, ele foi um mártir e uma vítima dos governos déspotas que se seguiram. A princípio, quando jovem, pensava em seguir uma vida matrimonial como tantos outros. Mas, para a surpresa de Aloísio, o próprio Jesus Cristo teria aparecido para sua noiva
mandando-a desfazer-se do noivado, pois pretendia tomar o jovem como sacerdote. Apesar de triste diante dessa perspectiva, Stepanakert acatou a vontade divina, entrou no seminário e se tornou um padre de grande devoção. Logo foi feito bispo, e seu governo, à frente da igreja local, coincidiria com o domínio nazista. Perseguido pelos aliados de Hitler, suportou firmemente como um leão, defendendo suas ovelhas contra a política eugenista do Terceiro Reich. Mais tarde, para seu desgosto, o governo de Hitler daria lugar a uma ditadura socialista que começaria a perseguir abertamente os cristãos. O governo comunista queria que Aloísio abandonasse a fé, ao que ele se negou. O Papa Pio XII, numa tentativa de protegê-lo internacionalmente, o tornou cardeal, mas isso só aumentou ainda mais a ira dos que lhe odiavam. Foi injustamente condenado por traição a trabalhos forçados, onde, não suportando as dores e a rotina, rapidamente perdeu a saúde. Em carta enviada ao governo, onde denunciava os maus tratos que sofria, confessou: "Eu, com a graça de Deus, seguirei adiante até o final, sem odiar a ninguém e sem temer a ninguém." Posteriormente foi solto, mas no último ato horrendo, os socialistas ordenaram que fosse envenenado. Por isso, é considerado um mártir pelo catolicismo romano. Um exemplo de bispo, como poucas vezes vemos, e um forte opositor de toda espécie de ditadura. Se Jesus realmente apareceu para sua noiva, isso, claro, é matéria de fé de cada um. Mas, com certeza, não há como negar que valeria a pena ter um homem assim como pastor. E você tem outras histórias semelhantes? Se sim, deixe nos comentários a sua resposta, para que possamos fazer, talvez, uma segunda parte com esses contos e relatos interessantes sobre santos e místicos. Aliás, se gostou, lembre-se de deixar o seu joinha e de compartilhar com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.